Quando falamos de carreira, é comum pensarmos em cargos, conquistas, reconhecimento e sucesso externo. Mas com o tempo e com maturidade, essa visão começa a se mostrar insuficiente. Porque não existe carreira que se sustente quando ela cresce às custas da vida. Nem sucesso que compense a ausência de presença, de saúde, de relações vivas e de sentido. Uma carreira integral não é aquela que avança mais rápido. É aquela que avança com coerência, que respeita os ciclos da vida, as múltiplas dimensões do ser humano e a complexidade de sustentar escolhas ao longo do tempo. Na abordagem integral, a carreira deixa de ser apenas o que fazemos para viver e passa a ser uma expressão de quem somos, do que valorizamos e da forma que escolhemos ocupar o mundo. Isso exige trabalho, sim, mas exige também consciência. Exige originalidade, responsabilidade e a capacidade de equilibrar os pratinhos sem cair na armadilha da perfeição e sem fragmentar a própria vida. Nesse episódio, abrimos essa conversa sobre carreira integral. Os desafios reais, as escolhas visíveis, os bastidores que não aparecem nas redes e o que, de fato, sustenta uma trajetória profissional próspera e uma vida pessoal organizada. E para esse papo, recebemos alguém que vive essa integração na prática. Uma profissional que construiu uma carreira consistente, autoral e relevante, sem perder de vista a vida como um todo. Nossa convidada especial é a Paula Boarim, mentora de carreira, escritora e uma referência quando falamos de sucesso com consciência. Eu sou a Sabrina Moreira. Eu sou o José Vicente. Eu sou o Paulo Crocilho. E eu sou a Paula Boarim. E esse é o Liderança Integral, o podcast que promove a evolução das pessoas e das organizações, sempre com temas diferenciados e convidados incríveis. Muito bem-vinda, Paula. Gente, eu achei tão chique, Sabrina, essa apresentação. E será que eu sou essa pessoa? Refletir, duvidar, né? Diz que o sábio é aquele que tem muitas dúvidas. Sim. Por isso eu sou sábio. Boa. Eu te acompanho bastante, né? Há bastante tempo, até brinquei aqui com os meninos, falei, tô emocionada, porque a minha musa, né? Quando eu fiz a transição de carreira de vendedora, executiva de contas para consultora e eu quis criar conteúdo e tal, eu comecei a buscar referências e eu encontrava muitas fórmulas prontas, que a gente sempre rechaça aqui, né, pessoal? E quando eu encontrei você, eu vi essa originalidade, essa autenticidade, essa profundidade, mas ao mesmo tempo com um conteúdo que, de fato, é objetivo, né? Ajuda as pessoas de verdade, não é muito viajandão, mas ao mesmo tempo é profundo, enfim. Então eu falei, é ela. É isso. Então, muito feliz de te ter aqui. Também tô muito feliz, Sabrina. Que bom que esse encontro deu certo. Pois é, faz encontro. A gente tá tentando aí, mas conseguimos conciliar as agendas. Agora você voltando a morar aqui em Curitiba, né? A Paula, meninas, morou 5 anos, que foi na Suécia? 5 anos e 6 meses na Suécia. Na Suécia, você acabou de voltar faz 2 meses, Suécia. isso? 3 meses. Eu tenho boas experiências de trabalho na Suécia, eu gosto muito da Suécia. Eles são meio parecidos com Curitiba, assim, o jeitão, tá? Do jeitão dá pra ver. Até achei o pessoal lá mais aberto, assim, um pouco. Pra ser sincero. Mas é frio também, uma cultura de frio, de mais introspecção. Mas ao mesmo tempo de cuidado, assim, muito de cuidado. Licença parental maravilhosa. Foi um dos primeiros trabalhos com abordagem integral, foi na Volvo da Suécia, que o Zé entregou. Então, isso a gente conta. Show isso. Uhum. A gente conta sobre isso sempre para os nossos clientes, né, nas reuniões e tal. Foi um dos começos. Legal, né? Mas legal, maravilha. Pra gente bater esse papo, então, meninos, sejam todos muito bem-vindos, né? Deixa eu apresentar a Paula. Pra quem não a conhece, né? Vou falar aqui um pouquinho a respeito dela. Então, vamos lá. Então, a Paula Boarim é mentora de carreira, facilitadora corporativa, professora universitária, creator e autora. Em síntese, uma multicarreira apaixonada pelo mundo do trabalho. Foi eleita LinkedIn Top Voice de carreira, Top 3 influenciadora de RH pelo prêmio IBEST e Top 20 influenciadora no LinkedIn. Além de ser 3 vezes premiadas como Jovem Talento de RH pela ABRH. Demais, né? É autora do Livro Secreto da Carreira, aqui, ó. E o Livro Secreto da Carreira, claro que eu já tenho, claro que eu já li, né? Mas agora eu botei o autografado, então eu estou aqui felizona. Ela é best-seller. Esse livro é best-seller pela Veja e pela Publish News, com mais de 200 mil exemplares vendidos e é finalista do Prêmio Jabuti também.
Ela produz conteúdo em múltiplas plataformas com muita constância, né? Uma constância assim incrível. Formou uma comunidade engajada, que é o Squad, do qual eu faço parte, obviamente, né? Vocês já entenderam. E hoje impacta mais de 1 milhão de pessoas nas redes sociais. E tornar o mundo do trabalho mais simples, humano e possível é o que a move. É isso? Isso é bom, né, gente? Agora hoje em dia dá até um certo orgulho, que isso é Penelope. Eu quebrar essas pedras todas. E não é fácil, né, gente? Nunca é, né? Não, nunca é, né? Falando em quebrar as pedras, ó. Falando em quebrar as pedras, né? Pensando na tua trajetória e tal. Pra quem tá olhando de fora, né? Eu até falei pra ela, eu vou fazer as perguntas de hoje, porque eu te conheço bem, coloquei o bem entre aspas, né? Sim, que é conheço que, bem, né? Muitos anos. porque é o que eu acompanho, né? A sensação que eu tenho, Paula, é que você construiu uma carreira que conversa com a tua vida e não que atropela ela. Né? Porque você mantém ali muito claramente as tuas prioridades, a tua família e tudo mais, e o teu autocuidado e tal. Como que foi isso? Você também vê assim? Enfim, conta um pouco sobre isso. Sabrina, que eu vendo muito bem o meu peixe. E que talvez você tenha uma visão melhor do que de fato é, assim. Eu tenho hoje 35 anos e comecei a trabalhar formalmente aos 16. E por muito tempo, minha vida foi trabalhar e estudar, trabalhar e estudar. Eu não fui uma criança típica, eu não fui uma adolescente típica. Sabe aquelas crianças que, isso é muito madura pra sua idade, sabe? Assim, isso nunca dá certo no futuro, já fico alerta. Muito maduro pra idade, algo tem, sabe? Enfim, tem aspectos da vida pessoal que justificam isso. Mas até os 30 anos, basicamente, a vida ela foi um atropelo, assim. Porque ninguém desponta em alguma coisa muito se não sacrificar muitas outras no caminho. Eu tive a sorte de casar cedo, casar relativamente bem, porque o casamento se mantém. Então, até enquanto entrar a casar é fácil, difícil é manter. Bom, tô aí há quase 12 anos casada, então acho que isso também, de certa forma, ajuda a trazer uma estrutura, né? Com certeza. Estrutura, estabilidade, com certeza. Com certeza, né? Tem uma pessoa que tá ali junto. Mas acho que por muito tempo, Sabrina, muita coisa ficou negligenciada. Fiz 30 anos, eu comecei a ver que talvez eu poderia desacelerar. Mas claro, eu só desacelerei porque eu já tinha coisas que para mim eram muito importantes no campo financeiro, profissional, já realizadas. E aí talvez eu comece mais essa busca por equilíbrio, que é talvez a fase mais recente. E o cérebro lembra do que é mais recente, talvez porque isso você pensa, sempre foi... Mas não era muito assim, não. Acho que nos últimos anos eu começo a ter mais amizades, a ter hobbies. Eu fui ter um primeiro hobby aos 33 anos. Então agora eu tô tentando achar esse equilíbrio, mas eu não acredito que seja possível ter equilíbrio nas 24 horas do dia. Acredito num equilíbrio que se distribui, entende? Às vezes durante a semana você se dedica mais pro trabalho, no fim de semana mais pra família. Entende o que eu quero dizer? A gente não consegue ser tudo em excelência em um único dia. Tudo. Tem momentos da vida que a gente vai dar mais foco para uma coisa ou outra. E eu acho que durante 30 anos foi trabalho, estudo, assim. E por muito tempo foi uma vida miserável. É importante foi assim. Então, foi esse equilíbrio. Não, ou seja, às vezes, por muito tempo atropelou a vida e não só conversou com a vida, mas hoje... E eu acho, meninos, eu ouvindo aqui ela falar, eu fiquei pensando o que isso tem a ver com a evolução, com a evolução de consciência, com lógica de ação, sabe? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. E é engraçado, né? Você falou dos 30, né? Os 30 anos também foi um momento em que eu, de alguma maneira, embora eu tivesse uma inquietação, né? Sempre tive uma inquietação, eu tinha uma carreira corporativa e, assim, às vezes me matava de trabalhar que nem um louco para entregar um resultado, mas sofria com aquilo. Sofria, cara, puta, eu tô deixando de pegar onda, tô deixando de ficar com a minha namorada, tô deixando de viajar, tô deixando... Cara, então, assim, sempre sofria profundamente, eu falava, mas tem que fazer, né, cara? Tem que fazer, então, é isso aí. E com os 30 anos, simultaneamente a um meio que um despertar meio que espiritual, aí eu comecei a buscar formas de integrar essas coisas. Então, acho que os 30 anos tende a ser um marco e logicamente, tende a estar muito relacionado com as lógicas de ação. Né? Então, quando a gente começa a ter assim, um questionamento maior sobre por que as coisas têm que ser assim, né? Então, a tendência é que até os 30 anos a gente... quais são os objetivos para alcançar aí que a gente vai lá alcançar, né? E aí tem um monte de objetivo
contraditória e a gente tem que deixar uns cair e segurar os outros, né? Mas aí aos 30 você começa a questionar esses objetivos. Eu acho que tem tudo a ver. Nossa, 30 anos é o portal, né? Eu acho. A filosofia é a crise dos 30, né? Eu não acredito na crise, ela vem que te derruba. Legal. A crise começa aos 28, né? E aí tem aquela, o que eles chamam da fenda crística, que é justamente dos 28 aos 33, que é quando você se desmonta completamente e aí você renasce. Né? Então você geralmente passa por alguma coisa muito significativa entre os 28 e 30 anos. E eu sinto que eu já tô na crise do próximo ciclo. Já tá entrando na crise do... Eu tô com 35. Tá mudança de Tô muito, alguma Não, mas agora você vai mudar. Você tem no próximo setembro, né? Acaba com 35, começa... Sinto que tem, e é engraçado isso, se sentir assim, isso talvez sim, essa intuição, isso eu sempre tive, mas esse negócio de que algo dentro de mim fala, não quero parecer muito good vibes, mas é uma Mas a gente Tamanta. corporal, assim, mas sabe, tem algo instintivo mesmo que me diz, isso é confiável, isso não é, ou agora é momento de esperar, agora é momento de ir. Vem alguma coisa, eu não sei o que é. Eu tô numa fase que eu sinto que vem alguma coisa, mas eu não sei o que é. Mas eu sinto que vem, entendeu? Isso. Mas o equilíbrio... Mas é exatamente o equilíbrio. Quanto mais em equilíbrio a gente se sente, mais a gente está conectado com a nossa consciência superior. E na nossa consciência superior a gente está conectado com o todo. Então, naturalmente, você vai sentindo. Então, todos esses sentimentos, essas vibrações que você sente é um indicativo do caminho. Ó. Quanto mais sentir isso, mais vai. Confia. Ai, Paulo, que bom que você... Eu acho que eu sou uma pessoa muito do pragmatismo e até essa questão da intuição, por muito tempo, muito reprimida. Porque acho que a mulher no corporativo... Quando muito jovem, a gente se masculiniza muito. Perfeito. Muito, muito. Se fecha muito, você fica muito dura. E aí também tem esse ponto de equilíbrio de, ok, eu vou usar uma roupa mais fluida, eu vou usar mais maquiagem. São coisas muito sutis, mas que tem até uma questão de permitir também ficar mais leve. Isso também é uma coisa que veio depois dos 30. Eu tô no podcast certo, eu senti que... Que legal. Com certeza. Tá tudo certo, gente. Olha que interessante. As sincronicidades, elas nos acompanham, né? A gente brinca, eu brinco, né, que o Zé é o nosso esportista e o Paulo é o nosso terapeuta, entendeu? Então, por isso que começou a falar, eu falei, diretor, aqui, ó, que é aqui que tem o conhecimento, a sensibilidade disso, tá aqui, ó. Paula, tem uma característica da tua carreira, do que você produz de conteúdo e tal, que é assim, é muito autoral, é muito original. Eu tava falando pra eles, né, sobre você, eu falei, gente, ela não segue nada dessas fórmulas, dessas coisas. Até teve uma vez que eu interagi com você, porque você tava fazendo um lançamento, acho que do DDE e tal, eu falei, Guria, você não segue nada desses negócios de tem que ser assim, tem que ser assado, pra você não tem que ser nada, a sensação que dá é essa. Como que você conseguiu construir algo na internet, que é aquele universo, né, que tem tantas regras, mas ao mesmo tempo tem tanta liberdade. Receitas prontas de sucesso, tem né? tantas receitas, mas ao mesmo tempo tem tanta liberdade. Como que você chegou nessa conclusão de que não, peraí, não vou seguir a formulazinha XYZ, eu vou fazer do meu jeito? Como é que foi isso? Assim? Eu acho que é o ascendente em aquário. Boa. Eu sou capricorniano. Eu acho que tudo que eu sinto dentro vem do Capricórnio, mas o fora vem do... Pra quem não entende de signos, gente, olha só. É engraçado essa tua pergunta, Sabrina. Eu sinto que eu não gosto de ser mandada. Nunca gostei. Acho que quem decide empreender é porque não gosta de seguir ordem. Com certeza. Né? Isso é bem claro pra mim desde que, sei lá, pra mim também. Eu não gostava. Eu simplesmente não gosto. Você fala, vai pra direita, eu quero ir pra esquerda. É uma coisa mais forte do que eu, assim, essa vontade de se mandar, sabe? E muito rápido também eu percebi que eu achava mais interessante empreender, porque o ônus e o bônus fica na minha conta. Eu não tenho problema de lidar com o ônus, mas eu também quero o bônus. E talvez seja o mal dos ambiciosos, entendeu? Eu vou trabalhar, mas eu quero tudo. Tudo que vem, eu quero que venha pra mim. Então, eu acho que tem uma questão de reconhecer como eu ajo, e de saber que eu não sustento uma coisa que eu não acredito, entendeu? Então é o seguinte, como você falou, são 10 anos, 11 anos de internet.
11 anos fazendo conteúdo praticamente todo santo dia. Você não faz 11 anos um negócio que você não acredita. Você não consegue fazer. Você quer tacar fogo naquilo ali. Então eu tenho que fazer de uma forma que me respeite. A Sabrina falando que eu não sigo nenhuma regra. O pessoal fala de planejamento de conteúdo. Eu faço conteúdo no dia. O pessoal fala de lançamento. Eu lanço do jeito que eu quero. Porque assim, eu não vou forçar a compra. Eu não acredito em compra forçada. Eu não acredito em departamento comercial incisivo. Eu acho que vem quem tem que vir. Aí eu percebo que eu tô muito astral mesmo, né? Acho que eu só não sabia. Exatamente. Eu sabia tangibilizar, porque eu nunca acreditei na força do empurrar, do convencer. Eu acho que vai vir quem tem que vir. Eu trabalho com uma coisa que dependa que a pessoa esteja bem também. Então, se eu forço ela para um processo que eu sei que é caro, que demanda dela energia, como que essa pessoa vem também? Eu acho que ela vem com o peso de uma expectativa também que eu acho que é muito ruim. Então, tem essas coisas, assim, que eu fui vendo o que funcionava. E eu sempre acreditei em plantar sementes, assim. No começo, eu trabalhava muito de graça. Mas eu achava o seguinte, eu estou trabalhando para ser vista, reconhecida, e um dia eu vou ser escolhida, entendeu? E eu vou plantar minhas sementes, e vai vir. Eu sempre acreditava nisso. Talvez agora, pensando, olhando pro Paulo, o Paulo tá me despertando essas memórias. A minha mãe, eu acho que é uma pessoa muito responsável, Nossa, eu tô vendo uma energia mesmo. A minha mãe, acho que é uma pessoa muito responsável por isso também, porque ela criava a gente muito para ter personalidade. Meu pai faleceu com 2 anos, então ela criou sozinha 3 meninas, eu e minhas 2 irmãs. Sozinha. São 3 irmãs, né? 3 meninas. E eu era a caçula, só a caçula. Então ela sempre teve uma postura muito firme. Minha mãe é uma pessoa muito... Você consegue confiar nela. E ela falava assim, cara, você tem que influenciar o ambiente, você tem que fazer as coisas, você não tem que ser, tipo, Maria vai com as outras. Ela sempre foi uma pessoa que estimulava essa personalidade, digamos assim. Então, acho que isso também ajuda, sabe? Uma criação que te valida, né? Te leva pra você ser o que você quer ser, não o que o outro diz que você tem que ser, entendeu? E há uma rebelde, acho. É uma rebelde, mas é legal você falar isso, porque hoje você ajuda pessoas com a carreira. Sim. Então, assim, você teve essa influência da tua mãe, que você tá contando, né, que coisa linda, inclusive, que te direcionou pra ser quem você é, fazer o que você queria e tal. Mas muita gente não parte desse lugar. Eu não parti desse lugar. A maioria das pessoas, eu acho, que não parte desse lugar de ter já uma direção, assim, tão clara, uma inspiração já dentro de casa, né? Então, hoje você ajuda as pessoas com a carreira delas. Sim. Né? A consertar a rota ali de algumas coisas, de posicionamento, de comunicação, que você fala muito, né, e tal. Então... Eu acredito que a gente é o que nos faltou, em certa medida. Minha mãe, realmente, essa figura muito forte, mas na carreira eu bati muito a cabeça, assim. Ela apoia, ela vibra, ela celebra. Eu achei esses dias um boletim de quando eu era criança. Sempre fui boa aluna, as notas eram 8, 9, 10, 8, 9, 10. Minha mãe escreveu atrás, Paulinha, muito bom, filha, mas tenho certeza que se você se esforçar um pouco mais, você será excelente. Então veja que a criação dela era uma criação de excelência, tipo, não ok, 8, 9, 10, show, legalzinho, mas eu sei que se você se esforçar mais, você pode mais, entendeu? Então o estímulo sempre foi esse. Mas na carreira, Sabrina, por muito tempo foi um sofrimento, porque eu acho que muita ideia, muita pressa. Nem sempre a maturidade vem junto com a capacidade intelectual. Eu sinto que... Nossa, é muito grave isso, né? Então, por muito tempo eu escutava que eu tinha muito potencial. Sempre falavam assim de mim, a Paula tem muito potencial. Era tipo uma grande promessa. Vem aí, tá vindo. Mas nunca se concretizava. E eu ficava muito aflita, então eu me demitia muito dos empregos, eu trocava muito de emprego. Nossa. Foi muito difícil. Eu tô vendo quase que é misto. Eu tô vendo, né? Aí, com 23 anos, Sabrina, eu fui parar numa formação de coaching. Gente, numa época que coaching era mais levado a sério no Brasil. Eu não em nenhum momento descredibilizo a metodologia, viu? Porque eu acho que bons coaches são necessários. E tem pessoas com perfil como o meu que talvez não vão chegar na terapia no primeiro momento. Mas foi pelo processo de coaching que eu fui pra terapia. E, enfim. E aí, eles dão um sacode que às vezes são necessários, né? Do tipo, amiga, não é possível que todos os seus empregos sejam ruins. Todos os seus chefes são ruins.
tudo é tão ruim assim, mas nada é teu. Qualquer ponto comum. Você repete, né? Que barra que é isso? Pagando pra sofrer, né? Esse foi um ponto muito importante pra mim, porque eu falei, cara, ok, então volta aqui. Foi um momento muito importante de centrar e se organizar. Então, eu acho que eu trabalho com a carreira das pessoas porque foi um tema muito difícil e também um tema muito importante para mim. A carreira é um tema central para mim porque é pela carreira que eu conquisto liberdade, dinheiro, que são pontos importantíssimos para mim, também pela história de vida. E uma dignidade, né? Eu nunca fui a garota popular. Não fui a mais bonita quando era criança, não tinha a melhor desenvoltura, mas eu era aparentemente inteligente. O pessoal falava que era uma coisa que eu sabia fazer, então me agarrei muito naquilo pra, aspas, ser alguém. Eu sei que é tudo muito duro, mas é Você tomou como a isso gente como identidade. interpreta, como a gente interpreta, né? Que legal. Então, E você falando, realmente faz todo sentido, né? A gente vai trabalhar com aquilo que nos faltou. E eu sempre conto que quando eu fiz a transição de carreira, 6 anos atrás, de vendedora para treinadora, consultora e tal, foi porque eu tinha essa lacuna de desenvolvimento. Eu nunca tinha treinamento, não tinha desenvolvimento, não tinha... E hoje, né, a gente trabalha com isso e tal, com o desenvolvimento das pessoas para poder formar melhor as pessoas. Então, realmente faz todo sentido. pois é. Muito legal. E vejo que você tá no lugar certo, hein, Sabrina? Você fala muito bem. Ela fala muito bem, né? É o meu super E é bonita falando também, né? É uma raridade. É uma apresentadora nada. A gente tem esse luxo. É um luxo, realmente. Ai, gente, fiquei aqui, olha, emocionada. Mas, Paula, você conseguiu se consolidar, que é um ponto que me chama a atenção também da tua carreira. Você morou 5 anos na Suécia, 5 anos e meio, mas você se consolidou muito bem, obrigada, durante esse tempo aqui no Brasil, com a tua carreira. Como que foi isso? Tudo bem que você está na internet, mas ainda assim, a gente sabe que mesmo estando na internet, você mesmo agora está vindo aqui, você tem palestra, né? Ou seja, tem um monte de oportunidade presencial que quando você estava lá, você não tinha. Mas ainda assim, você conseguiu consolidar muito essa carreira, né? Então, como que foi isso, assim, o que exigiu de habilidade, ou de compromisso, ou de competência, na tua opinião, para você não deixar essa bola cair e para você também não se desmotivar, né? Tipo, não, tô longe, tal, eu vou diminuir o ritmo. Isso é um problema que eu não tenho, para começo de história. Eu sou uma pessoa naturalmente motivada. É difícil, esse negócio da motivação externa nunca colou para mim. Eu nem gosto que me motivem, para ser sincera. Até me irrita um pouco. Eu já sei o que eu quero fazer, assim, sabe? Muito bom. Mas é duro, né? Personalidade, né, José? Mas, respondendo, Sabrina, eu sou uma pessoa que tende a dizer sim para muitas coisas. Então, desde o começo da carreira, tem um treinamento aqui na Bimboquinha do São João. Vai, vou. No colégio público, vai? Com certeza. Na empresa tal. Gente, eu treinei polícia civil, escola pública, prefeitura, hospital. Não teve um nicho que eu não entrei. Não teve um segmento que eu não encarei, entendeu? E eu ia, tipo, vamos. Eu não sabia como é que ia ser, mas eu acho que eu fui em tudo. E essa diversidade de experiência sempre me interessou muito. Então, aceitar convites, mesmo quando eles não pagam ou quando eles não são remunerados, eu acho uma coisa muito importante também, porque sempre vem alguma coisa daquilo que você deposita. É impossível não vir alguma coisa. Outra coisa, presença digital muito forte. Em todas as redes eu estou. Fazendo conteúdo autoral? Não. Eu reciclo, eu replico, eu não tô nem aí. Eu posto o mesmo vídeo em todas as redes. E você falou de ser LinkedIn Top Voice. Virei LinkedIn Top Voice assim. Ganhei vários prêmios no TikTok assim. Reciclando conteúdo. Porque eu já produzi aquele conteúdo. Eu vou me restringir a uma rede por quê? Porque o Zé falou que não pode publicar conteúdo? Ai, gente... Não aceito, eu vou publicar. E eu também acho que são públicos diferentes. No TikTok tem uma galera mais nova, no LinkedIn tem um pessoal mais velho. Então, enfim, eu sempre usei todas as redes sociais a favor. Além de tudo, rede social é de graça, não custa. Que dê 2 views, são 2 potenciais clientes, entendeu? Eu penso assim. E quando eu morava fora, toda vez que eu vinha pra cá, eu concentrava eventos. Então, eu fazia tudo em 2 meses. 2 meses, passava 2 meses aqui. Pra fazer tudo que podia presencial e fazendo muito online. Claro que eu perdi muitas coisas. Você não ganha em tudo, né? No que eu tava na Suécia ganhando qualidade de vida, dando pinta na Europa, viajando horrores. Uhul, incrível. Eu tava perdendo um monte de eventos legais também. Mas foi ótimo. Acho que foi muito importante pra esse equilíbrio, porque a Suécia me mostrou uma sociedade que eu nunca tinha
vivido, né? Nunca tinha vivido numa sociedade onde as pessoas têm mais ou menos as mesmas condições financeiras. É uma outra sensação de bem-estar, de segurança, é uma coisa muito, enfim, especial, mais né? integral, né? E falando nisso, puxando esse gancho, o que você viu de, assim, pensando em carreira integral, que é essa carreira que equilibra, né? Como eu falei na introdução ali, não é em detrimento da vida. Sim. Qual que é a diferença disso no Brasil e na Suécia? Brutal. Vamos lá, meu marido trabalhou em empresa sueca, eu tenho muitas pessoas que trabalham nessas empresas. Primeiro que a carga horária é menor. Segundo que fazer mais não é incentivado, porque não tem muita diferença de salário conforme você sobe na hierarquia. Então, o chefe fala, vai pra casa, pega mal, parece que você é desorganizado, parece que você não fez o que tinha que fazer naquele determinado horário. Então, é muito diferente, porque no Brasil é assim, 6 horas você vai embora, tá desmotivada, querida? É tipo, não, queremos o seu sangue, queremos tudo, né? O empregador brasileiro tem uma... Eu tô generalizando, claro, mas ainda tem um resquício de ser dono e posse do tempo do outro, né? Então, carga horária menor, a questão de não fazer mais como algo que te valida como profissional, muito mais férias, porque são 30 dias úteis, mais squeeze days, então, tipo, muitas férias. Licença parental de 480 dias para pai e mãe. Então, pai e mãe são obrigados a ficar pelo menos 6 meses fora, o que ajuda a equalizar essa diferença de gênero, né, no mercado. As pessoas, quando se reúnem, não falam de trabalho. Impressionante. Ai, fiquei tão triste, eu não tinha nada pra falar. Porque assim, como assim? Eu nunca tinha passado por uma conversa que o tema central não é trabalho. É muito... Gira em torno da carreira, em torno do trabalho. Eles falam de hobbies, sabático, vida pessoal e... Relacionamento. Relacionamento no Brasil é assim... Como é seu nome e o que você faz. E isso diz muito de como eu vou te tratar também, né? Então... tão diferente. E essa igualdade de tratamento lá, assim, é impressionante, né? É muito forte, né? Todo mundo se trata... é outro ser humano, normal, ok, não interessa. Eu não pergunto tem pra ele diferença o que a pessoa social, faz, né? o que ela é e tudo mais. E a área de serviços também, né, José, é muito valorizada lá. Mesmo os serviços que aqui a gente considera menor, assim. Exato. Então isso também acho que é bem importante, né? E uma coisa que era legal, né? Que sexta-feira à tarde não tem ninguém. E no verão com certeza não vai ter ninguém. Exatamente. Assim, fica vazio. Eu lembro que eu fiz um workshop no corporativo da Volvo. Mas lá na Suécia, você foi Suécia, que legal. Nossa, então a gente tem muito assunto. Eu passei uns 35 dias na Suécia. Que legal, você deve ter amado. Amei. Mas isso foi muito interessante, porque por conta de agendas daqui, de lá e tal, eu acabei agendando esse workshop no corporativo. Eu tinha feito várias fábricas já, lá na Suécia, e aí fui fazer um workshop no corporativo, que foi em outubro. E aí aquela coisa que até encaixar as datas e tal, aí ficou quinta e sexta. Cara, e aí eu sei que no finalzinho da manhã da sexta, já várias pessoas falaram, olha só, professor, eu vou ter que pegar o trem, porque não sei o que e tal, papapá. Cara, e beleza, aí saíram já ali, eram mais ou menos 25, 28 pessoas no workshop, e saíram 5, voltaram 23 ali, vamos supor, depois do almoço. E quando acabou, né? Então acabou, aí eu falei, não, tô achando... Pessoal, já na volta eu falei, vamos tentar encurtar um pouquinho, terminar ali 4h30. Aí todo mundo, ótimo horário. Isso em Gotemburgo. Isso em Gotemburgo. E foi muito interessante, porque quando acabou, eu saí da sala do workshop de treinamento e fui conversar com o diretor, né, que estava me esperando, um brasileiro, né, que estava me esperando lá. E aí eu sentei na mesa dele para conversar com ele sobre o processo, como é que tinha sido. E era aquela sala com aquelas baias, né? Toda. Não tinha ninguém. Tava tudo vazio, assim, deserto, né? Não era nem 5 horas ainda, né? Eu falei, tá vendo? Aqui, ó. Aqui. Quem que tá aqui? Ele falou, né? Fulano ali, o brasileiro.
Deve ter só os espagliados aí, né? O sueco. Tinha assistente dele que era português e tal. Um da Tailândia. Assim só. Mas o Canadá é um mapa assim também, né, Paulo? O Paulo morou um tempo no Canadá, fez o PhD lá e tal. Também é um pouco essa coisa de... Não, eu tive lá agora visitando minha irmã, né? Mas o Paulo morou muito tempo lá, cidadão canadense, enfim. Então, essa coisa de... A falta de diferença social faz com que as pessoas sejam muito mais... olhem para esse lado humano, tratem todo mundo igual, né? Não tem essa coisa de o teu cargo vai definir como é que eu te trato. E também essa questão do trabalho, da carga horária. Tem um pouco disso. Vamos dizer que, assim, tem traços um pouquinho do Suécia, mas tem muita influência americana, né? Então é uma cultura meio combinada desses dois. Né? E eu também fui numa cidade de interior, uma cidade pequena. Então é diferente. Então a tua experiência lá no Quebec, né? Mas assim, realmente, o trabalho, o horário e tal, não é essa tiração de sangue, realmente. Tem também. Né? Então é bem... Mas existe um ponto muito forte lá que é a individualidade, né? Cada um é cada um e assim... Tem esse respeito, né? Tem esse respeito, assim, sabe? Então, mas eu já diria que é mais uns 70% cultura americana, 80% e pouquinho dessa cultura mais nórdica, assim. Entendi. E acho que talvez a diferença principal no Brasil eu sinto que a gente vive para trabalhar e lá eles trabalham para viver. Isso, exatamente. Eu trabalho, quando você fala isso, aprendi isso com você, eu replico. Né? Então, trabalho é um meio para viver. E isso talvez mudou também minha visão, Sabrina, porque antigamente, muito contaminada desses discursos de você tem que ter um propósito, e o propósito relacionado ao trabalho. Com o tempo, eu fui pegando um negócio assim. Que legal. Ai, nada a ver. Primeiro que assim, não sei, quem disse que ter propósito tem que estar no trabalho? Né? Eu acho que isso eu comecei a ver criticamente mais como uma lógica que serve ao capital do que talvez quando nesse nível em positivo do que como algo talvez positivo, sabe? Então, o trabalho pode ser só onde você ganha o dinheiro, desde que não te agrida, e você pode se realizar em outras coisas. Hoje eu entendo isso, mas na época, anos atrás, eu achava que não, trabalho é tudo. Tem que ser tudo. E não, né? Trabalho não é tudo, né? Muito legal. E eu acho que isso que você trouxe agora é uma questão que eu vejo que hoje começa a ser uma questão muito... As pessoas começam a se questionar bastante, né? Porque, querendo ou não, cria um peso, né? Mais um. Mais um. Né? Cria um peso, assim, não... Nossa, eu tenho que arrumar um trabalho com propósito, cara. Putz, tal, mas... Assim, e isso eu acho que dificulta um pouco você também encontrar propósito nas pequenas coisas. Concordo com você também, que parece que propósito é uma coisa grandiosa. E não, propósito é um negocinho... Exatamente. Cara. Fazer uma gentileza, ser o cara que soma, que não atrapalha, já é um grande propósito. Não é? Se não se ajudar, melhor. Mas se não atrapalhar, olha, já tá tão bom, moço, tá ótimo. Lembrando para quem está nos ouvindo, quem chegou aqui através da Paula, né? Enfim, que não conhece talvez o podcast, a gente tem um episódio que fala sobre propósito. Legal. A gente tem alguns episódios que falam sobre atitudes do líder integral, né? A gente acabou de gravar um do protagonista. Aqui, ó. Isso. Inclusive, se você não leu, tem que ler. Esse daqui é meu. É como fazer esse jabá também, para quem não leu. Tá o link no descritivo desse vídeo. Isso aí. Muito bem. Ô, Paulo, e você tem, falando em livro, né? Autora, escritora, o livro super bombou e tudo mais, e tudo aquilo que você faz, que é facilitadora e treinadora e criador de conteúdo, enfim, uma multicarreira, né? Como que você integrou essa multicarreira sem fragmentar a tua identidade, sem a tua vida, ou melhor, como você falou lá no início, que em algum momento isso aconteceu, Com né? certeza. Então, você conseguiu chegar, então, numa multicarreira que hoje não fragmenta a tua vida, a tua identidade, enfim. Eu acho que fui caminhando para esse lugar muito por medo da escassez, para começo de história. Porque se você faz só uma coisa, você fica refém daquela coisa. Então, se eu não gostava dessa ideia sendo CLT, provavelmente eu não ia gostar como empreendedora. Então, eu tinha 3 produtos iniciais: mentoria, palestras e aulas. Tá.
Aí, com o tempo, outras coisas foram surgindo. E você tá com muito seguidor, você não quer fazer a publi dessa pós-graduação? Puxa, com certeza, eu sou super consumidora de pós-graduações. Por que não fazer essa publicidade? Foi uma coisa que surgiu meio sem querer, então, legal. Paula, você não quer fazer um vídeo, um podcast, tal? Faço também. Você não quer fazer um livro? Com certeza, o sonho da minha vida é fazer um livro. Não, tô brincando agora, parece que eu tô sendo irônica, mas... É que eu tô rindo, de certa forma eu tô sendo irônica, porque parece muita coisa, né? Mas olha que interessante, eu não tô fazendo nada novo, eu tô fazendo sempre a mesma coisa em formatos diferentes. Em formatos diferentes. Entendeu? Eu continuo falando das mesmas coisas em formas diferentes. O livro é uma linguagem, o TikTok é outra linguagem, no podcast é outra linguagem, na palestra é outra linguagem, mas é a mesma coisa. Então, eu acho que esse é uma forma inteligente de pensar a carreira, porque eu explodo as formas de dinheiro sempre em torno do mesmo tema. E aí não parece tão esquisito, né? Não é que eu sou mentora de carreira e vendo brigadeiro, ou tenho uma loja de roupa, entendeu? Eu tenho... É um universo falando de um mesmo tema em múltiplos formatos. Então, com sinergia, né? Muita sinergia entre eles. Então, acho que é meio natural, assim. E acho que uma coisa também me ajuda na outra, porque ser uma professora com experiência de mercado me faz valer mais como professora. Ser uma profissional que vai dar palestra sendo professora me faz valer mais na palestra. Ter um livro me faz valer mais na hora... Entendeu? Uma coisa vai puxando o valor da outra. Só que aí você falando, eu fiquei pensando até nos nossos perfis aqui, né, que a gente... E até um pouco do teu, porque você é estudiosa, você gosta de ampliar, você gosta de estudar outras coisas e tal. Eu acho que é desafiador esse foco, que nem você falou, eu falo sempre a mesma coisa, só que em formatos diferentes, né? Sim. Amplia as formas, mas o conteúdo é o mesmo. Mas para quem gosta muito de estudar, tem essa coisa de quero aprender coisas novas e tal, sempre querer agregar uma nova ideia, um novo projeto, um novo tema, né? A gente conversa muito sobre isso na empresa, né, gente? Já tá formatado, vamos fazer isso, vamos vender isso, né? Vamos entregar isso. Eu sei, esse é modo criativo. A gente fica lançando tudo. A gente não voa, entendeu? Por isso que a escola nasceu. Eu tinha um curso que era conversas nem tão difíceis. Daí eu fiz um outro curso que era leitura de cenário. Daí eu já tinha formação em mentoria de carreira. Aí eu queria lançar outros cursos. Mas, cara, 322 cursos, cara. Ninguém aguenta. Eu falei, não, vamos botar tudo numa escola de carreira. Pronto, ufa, divido em 4 trilhas, tá organizado. Mas assim, multitemas. Dentro desse universo. Dentro do universo. E também, com o tempo, eu também fui me levando menos a sério, que eu acho que é uma dificuldade de quem estuda. A gente quer ser muito sério, a gente não quer ser questionado pelo diretorzão lá, que provavelmente nem tá assistindo o nosso conteúdo. Mas com o tempo eu também fui trazendo elementos do pop, assim, tipo, ok, eu vou fazer uma análise de uma cena do Big Brother pelo viés de carreira, eu vou trazer uma série que tá bombada pelo viés de carreira, eu vou falar de roupa pelo viés de carreira, eu fui trazendo elementos da cultura popular. E que estavam em alta, porque isso me ajuda no engajamento orgânico, porque eu não invisto em tráfego, entendeu? Só que para fazer esse movimento é difícil, porque no começo as pessoas questionam, perdeu credibilidade falando de Big Brother. Pum. Aí eu penso, cara, calma, gata, calma, que é só um programa de TV. Isso não tá determinando nada, você tá muito nervosa. Você tá muito ansiosa. Acho que as pessoas se levam muito a sério. Tipo assim, se você é uma pessoa intelectualizada, você não pode consumir um conteúdo de... E acho que tem até um elitismo nisso. Como eu sou contra isso, eu também acho que pego de propósito, sabe? Isso aí não é pra mim. Espírito rebelde. E o quê? Uma pessoa que assiste Big Brother é uma meba? Não, tem muita coisa interessante ali que dá pra tirar. Nossa, e cenas, analisar cenas da vida real e que todo mundo está assistindo, porque isso que é difícil, tem que ser um programa de TV aberta. Eu não posso pegar do MUBI que eu assino e 2 pessoas assinam, entendeu? É difícil. Legal. Ou seja, como propagar a tua mensagem. Né? E trazer esses elementos do pop, do popular, sabe? Trazer algo popular, que fique popular, que possa ser mastigado facilmente. Acho que também é Tá tipo dando uma mentoria aqui pra gente, né? Sala. Maravilha. Aqui, pegando várias ideias. A gente compartilha das mesmas dores, não é mesmo? Eu sei como é que é difícil. A gente, falando em compartilhar das mesmas dores, uma dor que a gente compartilha aqui no IntegraWorks é de tornar os líderes mais conscientes. A gente acredita que a liderança move as pessoas, que daí movem as empresas, que movem o mundo, né? A gente tem muito essa coisa do impacto que o líder consciente tem na vida de quem está ao redor e tudo mais.
E isso tem muito a ver com consciência, humanização. E você fala ali até na tua introdução, teu currículo que você me mandou, tornar o mundo do trabalho mais simples, humano e possível. É o que te move. O que atrapalha hoje em dia? O que dificulta essa humanização do mundo do trabalho? E o que ajuda? Enfim. Eu não sei, ó. Como minha cabeça sempre vai pensar no contraponto. Veja, um exemplo clássico que eu consigo te lembrar. A gente fala muito sobre liderança humanizada. E eu abro o LinkedIn, é só posts. Ai, eu tenho pavor. Se vocês fizeram isso, acho que não, tenho certeza que não. Mas sabe aquelas imagens de líder versus gestor? Ai, o líder... Ai, gente, não fez isso. Gente, não ouviu. Eu falei assim, me mostra um líder que consegue só ser líder sem ser gestor. Que idealização boba esse negócio, essa divisão de papéis. Isso já começa errado. Você não está integrando, você está separando. A gente está falando de humanização. Então, se fala muito assim, tem que ter uma gestão humanizada. Eu fiz muitos posts falando, ok, mas você tem um olhar humanizado pro teu gestor? Entende o que eu quero dizer? Tipo, de baixo pra cima também, né? Porque as pessoas, elas idealizam, elas fantasiam, elas têm uma expectativa totalmente irreal. Estão em busca de um líder que não existe, né? Um líder bom mesmo, sabe? Nesse ideal perfeito, quantos cruzaram no nosso caminho? Eu tive muitos líderes muito bons. Nenhum perfeito, mas eu também não sou. Também foi uma liderada difícil, coitadinhos. Até mando um Ho'oponopono às vezes pra eles, pra perdão, porque não foi fácil pra eles também. Mas o ponto talvez a gente tenha que trabalhar esses contrapontos, assim, quebrar um pouco das expectativas. Eu gosto muito de falar sobre isso. Pare de achar que vai ter perfeito. Perfeito não tem. Eu acho que a maturidade da carreira ela começa a acontecer quando você para de buscar o perfeito e começa a escolher os defeitos. Que defeitos que eu topo lidar? Que defeitos que eu topo aceitar, sabe? Relacionamento. Gente, senão você vai ser buscando sempre um casamento. Entende? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, isso aí, com o trabalho e com o casamento. É tudo igual, né? Enfim, então não sei se eu respondi a pergunta, que ela é complexa, sim. mas... A gente fala muito sobre accountability aqui, né? Sim. Sobre essa responsabilidade. Até no episódio anterior a gente falou sobre protagonismo integral, que passa pela autorresponsabilidade. E você sempre aconselha todo mundo que te manda ali, né? Pedidos, perguntas e conselhos e tal. Você sempre aconselha nesse caminho da autorresponsabilidade, né? Tipo, o que você pode fazer para mudar? Porque mudar o cenário você não vai. Então, como que você pode se adequar melhor a ele? Como que você pode... Enfim, que é até o lance da leitura do cenário que você fala. Então, essa autorresponsabilidade, né? Um que a gente tanto fala aqui. Segredos desse livro, Sabrina, se o interesse é seu, quem faz o movimento é você. Simples de falar, difícil de fazer. Que a gente tá o tempo todo se enroscando em esse gestor é difícil, essa colega é isso, essa empresa só promove quem puxa saco. Amigo, vamos lá. Vamos ser prático. Se essa empresa só promove quem puxa saco, você puxa o saco? Porque eu acho que também puxar saco, se a gente for a fundo, vai ver que é só uma pessoa que tem bom relacionamento, muitas vezes. Muitas vezes é isso. Pra quem exatamente, pra quem tira de puxar saco. Nem é uma pessoa que, assim, necessariamente é antiética, tá? Sim, faz todo sentido. Então, vamos lá. Você tá disposto a puxar o saco? Não, não estou. Ok. A empresa vai mudar? Não, não vai. Então, você tá fazendo o que aí? Não vai mudar. Então, assim, tipo... Não vou. A gente fica muito preso a um negócio que, tipo, é maior do que você. E a gente esquece um pouco isso. Não é que tudo está na nossa mão. Veja, quando eu falo essas frases, não quer dizer que tudo seja nossa culpa ou tudo seja nossa responsabilidade. Mas a carreira, assim como na carreira na vida, tem coisas que não são tua culpa, nem tampouco sua responsabilidade. Porém, se você quiser avançar, é você que vai ter que resolver. Perfeito. Então, é um pouco da síntese, entende? Meio duro, assim, as pessoas ficam meio chateadas, mas assim, ok, vamos sofrer esse luto, eu sei que é um luto, eu sei que é a morte das expectativas, mas amanhã é um novo dia e você pode agir diferente. É aquela frase do Freud, né, que eu adoro, que a gente sempre cita aqui, que é: qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa, né? Então, o que dá pra você, o que de uma certa forma esse teu comportamento até tá causando, e mesmo que você não esteja causando nada, como que você pode se responsabilizar pelo fato da tua escolha de estar ali. Exatamente. Né? Sim. Exatamente. E muitas vezes existe um caminho do meio para essa pessoa, tá? Eu direciono de uma forma dura, mas assim,
Hoje não tem empresa que eu não trabalharia. Não tem empresa que eu não trabalharia. Não tem empresa que provavelmente eu não seria feliz. Porque não importa tanto a empresa, importa o que eu tô fazendo ali, entendeu? Então, toda empresa tem algo bom para você extrair. Toda pessoa tem algo bom para você aprender. Então, Cara, isso vai te Muito fazendo também, sabe? Muda um pouco o foco. É o que eu quero dessa relação, o que eu quero dessa empresa, o que eu quero dessa experiência. E menos essa passividade, assim, sabe? E menos essa né, vamos dizer assim, essa romantização, essa coisa de que tem que ser a empresa perfeita, tem que ser o líder perfeito. Pois é, não tem. Nem a minha empresa é perfeita e eu que sou dona dela. Entendeu? Eu fico assim, meu Deus, erro de amador, mas o que eu posso fazer? Eu fiz o melhor que pude. Mais importante é reconhecer. Exato. E até como gestora também, foi sentando na cadeira que eu falei, nossa, meu Deus, sinto muito, eu não sabia. Eu julguei porque eu não sabia, agora eu sei. Agora eu sei. E esse caminho, gente, uma pergunta bem geral, assim, isso que você falou de não se levar tão a sério, né? E se perdoar pelos erros do passado, e se perdoar por não ter... porque a gente não sabia o que sabe hoje, naquela época que a gente errou, né? Então, isso passa muito também por construir uma carreira integral que começa por dentro, que conecta com quem a gente é de fato, né? Então, o que a gente pode discorrer sobre isso? Essa coisa do... Eu tenho sempre pensado muito, né? E lógico, né? Na minha carreira, né? Eu tive essa carreira corporativa e eu era, cara, assim, todo emprego para mim, toda função que eu assumia, para mim é assim, não é, aqui não dá, essa cultura aqui não dá. Então, assim, eu sempre estava em desarmonia com o ambiente, com a cultura, e sempre pensando, e aí quando tinha algum amigo meu que trabalhava em outra empresa e tal, eu olhava, eu falava assim, puta, olha, pô, se eu tivesse naquela empresa dele. Então, cara, eu pensava muito nessas coisas e ficava sempre pensando na próxima empresa, né? Então, aí o que aconteceu, né? No início da minha carreira eu tive um tempo maior numa empresa, não porque eu achava que ela era maravilhosa, mas porque eu falei assim, não posso começar minha carreira já saindo, né? Então, assim, eu fiquei 3 anos lá, né, e tal. Mas depois, assim, foi uma coisa absurda. Isso aí, sai. 4 meses como gerente, não sei aonde. Não, agora... E sempre eu saindo. Era sempre eu saindo. Por quê? Porque eu estava buscando, né, essa situação ideal. E quando as coisas que eu não gostava, ou que eu achava que não tinham sido a contento, no fundo, aconteciam, o problema sempre era da empresa. Ou seja, eu de alguma maneira não era autorresponsável. Então, assim, sempre que eu estava pensando, agora eu vou mudar de empresa porque eu já vi que daqui não dá. Era bem isso que você está falando, né? Que você me identifico. Quer dizer, então, cara, então assim, sempre agora tem uma empresa aqui não dá. Cara, e você? Assim, então, assim, eu vejo que aprender, né, com as situações que, como a Paula colocou, né, de ser maturidade, é isso aí, né, você começar a aprender com as situações e começar a tirar coisas positivas dos BOs, né? Então, assim, das situações ruins, das situações desgastantes, começar a tirar coisa positiva. E quando eu fiz a grande transição, eu falei, não, então tá, agora eu vou testar a carreira acadêmica, né? E aí, quando eu chego na carreira acadêmica, eu me ferrei. Eu ficava idealizando ela. Um pouco, eu ficava idealizando ela. Então, e aí, de repente, quando eu chego lá, cara, eu tô pancada de tudo que é lado. Eu falo assim, caramba, e agora? Aí, de repente, eu falei assim, não, agora é comigo. Assim, agora vai dar certo porque é comigo. E aí, de repente, a grande transição que eu percebi que aconteceu foi que eu passei a prestar atenção, um grau de atenção absurdo enquanto as coisas não saíam como eu achava que deveriam sair, e o que eu podia tirar daquela experiência. Né? O que eu posso tirar de aprendizado para não ser assim de novo. Então, assim, ali eu virei totalmente a chave. Então, a carreira acadêmica não deu certo para mim, porque quando eu tinha lá 24 anos, eu tentei meu mestrado, eu planejei que era o meu futuro, quando eu fizesse 40 anos, e aí eu antecipei para 31, e era sempre que eu sonhei. Não! Ela deu certo para mim porque eu virei totalmente a chave, eu virei totalmente a maneira como eu lidava com ela. E eu sempre digo, eu teria feito uma carreira corporativa fantástica se eu tivesse virado essa chave
dentro das empresas, no mundo corporativo, né? Sem problema nenhum. Nossa, a gente vai se identificando, né? Como ver um espelho. Totalmente. Mas você estava falando das sombras. Perdão, Paulo. Não tem como a gente evoluir ou se reconhecer ou saber quem somos sem o espelho do outro. Porque se você estiver sozinho num lugar, você não tem referência, né? Então você se perfeito. descobre através do outro. Por isso que a relação com o outro é tão linda. Maravilhoso. Porque é você se descobrindo. Sim. E você compreendendo a natureza humana, basicamente, né? Sim. Então, vendo que tem mais coisa que a gente tem de comum do que de diferente, né? Isso. Mas eu tava pensando na conversa que a Sabrina, na provocação que a Sabrina fez, é uma coisa que me ajudou também até a aceitar melhor os hates, que é assumir um pouco mais os defeitos também e integrar um pouco mais a sombra, sabe? Porque o feedback que mais dói é aquele que fala de uma parte tua que você não integrou, né? Exatamente. Aí é de... Desafiador. Nossa, é muito difícil, porque você tá desconstruindo a minha autoimagem, cara. Ai, que horror. Mas aí, com o tempo, eu fui... Claro, eu faço terapia há milhões de anos, tá? Mas isso também vai ficando mais leve pra você. Você vai entendendo o seguinte, ok, eu tenho esses defeitos. Se não fossem esses, seriam outros. Estou trabalhando, porém perfeito não tem. E você também vai tomando... E uma coisa engraçada dos defeitos e das sombras, que eu senti, não sei se vocês sentiram isso ou se tiveram essa crise, é que com eles vem uma força também, né? Porque se você tá só no positivo, leve como uma pluma, você é enganada, você é passada pra trás, o povo te faz de trouxa, você só toma na cabeça. No que vem essa sombra junto, você traz uma malícia, uma sagacidade, um instinto de proteção, um negócio meio selvagem mesmo, assim, sabe? De tipo... Aqui não, amigo. Você entendeu? Uma coisa muito que te põe mais forte também. Eu não sei se tem alguma razão. Tem, doutor? Doutor Paulo. Doutor Paulo. Que senhor já que não chega? Essa realidade que a gente vive, ela é Não exige, né? construída de forma polar. Existe a dualidade, existe a luz e a sombra. Essa é a experiência. O grande ganho aqui é esse. Porque a gente tem o nosso próprio ego, uma identidade própria, que nos permite justamente vivenciar algo diferente. Porque quando você sai daqui e você se torna um só, não existe a individualidade que você possa explorar, e é assim que a criação acontece. Então a grande graça aqui, o grande propósito, na verdade, de estar aqui, é descobrir quem você é, ser você mesmo, assim, e aí ir vivendo essas dualidades. Não significa que o mal existe e tudo é dual. Essa nossa realidade é dual. E aí que a gente aprende. Então tem que brincar do jogo. Tem que jogar o jogo. Isso que você tá me falando me fez pegar um gancho com a pergunta da Sabrina também da humanização. Muitas das tretas do corporativo vêm desse lugar. Eu sou o bem total, o outro é o mal total. Ou da gente comparar o que faz bem com o que o outro faz mal. Basicamente a gente não se enxerga. Não num sentido ruim, mas de fato, a gente não se enxerga e só enxerga o que tá ruim fora. E aí também as resoluções nunca vêm de dentro. Eu fiz uma pesquisa uns anos atrás numa empresa, e aí era assim, 98% das pessoas achavam que a comunicação na empresa era ruim. Aí a pergunta seguinte era, você acha que você é um bom comunicador? Tipo, só 7% falou que achava que era um mau comunicador. Bom, a conta não fecha. Não tem como, porque a comunicação é feita por todos, entendeu? Espetacular. Isso mostra muito pra gente como a gente não enxerga, né? Que a gente é parte também do... Tadinho de nós, né? É tipo assim, como assim? Nossa, Engraçado, né? gostei do design da pesquisa. Adorei. Só comprovou que tínhamos um problemão. Meu Deus. Ai, gente, nossa, o papo muito bom, dá vontade de ficar horas aqui, né? Enfim, mas vamos caminhar para o final, que é o seguinte. Eu fiquei pensando aqui enquanto a gente conversava, pessoal, que eu comecei perguntando, né, como que você tem uma carreira que conversa com a tua vida e não atropela. Você falou, opa, não é bem assim por muito tempo. Você não viu, querida, né? Então, e todo mundo aqui um pouco compartilhou, né, isso. Eu não compartilhei, mas fiquei pensando aqui o quanto que eu vivi tudo isso também, enfim. Mas assim, não tem, para quem é jovem, né, o jovem líder e tal, a carreira integral, ela é uma busca, né? Tem como você começar sendo integral já? O líder ali de 23 anos, né, ou liderado, jovem e tal,
não, assim, até para alinhar a expectativa, por mais que você estude, que você conheça, que você busque, você vai ter algumas algumas pedras que vai ter que quebrar no caminho, como você falou, para poder chegar nesse momento de maturidade, porque a maturidade, ela só acontece na hora certa, né? Tem que esperar, não, você não vai ser maduro profissionalmente com 22 anos. Né? Então, eu acho que essa consciência de que é um processo e tudo bem, né? Você vai errar no caminho, você vai fazer coisas que no final, você vai, lá na frente, talvez você se arrependa, como você falou, né? Eu olhando para trás podia ter tido uma carreira incrível. Mas, assim, as coisas, elas acontecem por um motivo e elas nos levam para o lugar que a gente está. E todo mundo tá no lugar certo, na minha opinião, né? As coisas estão exatamente no seu devido lugar. Eu sei que vocês todos concordam com isso, certo? Então, assim, pra gente fechar aqui, eu queria ouvir, né, de vocês, qual que é uma reflexão, uma escolha que pode ser um bom próximo passo, pensando nisso que é viável, né? Isso que é viável de construir uma carreira que conversa com a vida. Qual que é o passinho seguinte que a gente pode dar nessa direção? Então vamos lá. São perguntas difíceis, até tá me dando um suador. Mas sabe, eu fico pensando, você falando dessa questão da caminhada, é legal a gente pensar que tem coisas que vão ser para a vida toda, né? A tensão só acaba quando morre. Isso é uma coisa que me dá um certo ponto de equilíbrio. Eu também acho que a maturidade ela não é estática, não é porque eu desenvolvi habilidades em comunicação que eu não sigo errando todos os dias na comunicação, entende? Sim. Então, acho que é primeiro aceitar que é um caminho. E é um caminho enquanto você viver. Sobre o equilíbrio, é também entender o que de fato tem valor. Só que eu acho que a gente só consegue entender isso quando algumas fomes foram sanadas, entende? Quando eu era mais nova, as pessoas falavam assim pra mim, dinheiro não é tudo. E eu ficava com uma raiva dessas pessoas. Porque eu falava assim, você fala isso porque você não tem problema de dinheiro. Quando o dinheiro falta, o dinheiro é tudo. Você só pensa em dinheiro. Você dorme, acorda pensando em dinheiro. Quando o dinheiro para de ser um problema, você consegue contemplar coisas do campo sutil, entendeu? Mas é difícil, eu acho que também até isso é uma caminhada, de você ter esse momento de entender. É uma pena que a gente às vezes vai conquistando uma sabedoria quando muitas vezes não dá mais tempo de recuperar. Então, não sei se eu soube dar uma inspiração, mas gente, entendam que é o caminho, façam as coisas passo a passo. Propósito, caminho profissional a gente faz caminhando, não é trancado num quarto, confabulando com os astros. É na prática que você vai descobrir as coisas que você tem que fazer. Então, experimente, teste, descubra, reflita, converse com pessoas. Reaprenda. É a vida, tá todo mundo nessa. Você só acha que a vida do outro é melhor porque você não conhece ele. Como diz minha mãe, bonzinho, bota o dedo na boca dele pra ver se ele não morde. O que ela quer dizer é o seguinte, não tem. A gente só não tá muito próximo pra perceber. E ainda mais nesse mundo de hoje de redes sociais, né? Que aí você só vê o lado glamouroso, bom, né? O lado bom e tal. E aí você tem a achar, a grama do vizinho é sempre grande, putz, aquela coisa. Né? Então, assim, mas assim, o caminho, né? Eu vejo assim, eu acho que a grande questão é o caminho, ele vai ser doloroso. O aprendizado é doloroso, né? O caminho vai ser doloroso. Eu acho que na hora que você assume isso, ele já deixou de ser tão doloroso assim. Eu acho que essa é a grande questão. Então não fuja da dor, não fuja, né, da decepção, não fuja, né, do erro. Eu acho que esse pode ser o grande caminho aí. E complementando, são conexões. Porque é isso, quanto mais você se conecta com as pessoas, e aí assim, tem ambientes. Onde você vai buscar essa conexão? Porque quando você entra em ambientes em que a conexão, ela abre um espaço para ser profunda e verdadeira, você vai ouvir a história e vai ver, nossa, meu Deus, tem mais problema que eu, e eu achei que essa pessoa tava... E aí você, na verdade, tá pronto mais para ajudar do que pedir, né? Então, você vai descobrindo e vai se iluminando justamente da história dos outros. Então, para mim, o caminho é conexões. As conexões vão te mostrando o caminho porque os outros são os espelhos de quem nós somos. Então, perfeito. É isso. E soltar um pouco do controle, né? Total. Soltar o controle. Muito legal.
Maravilhoso, Paula, obrigada. Puxa, foi uma sessão de mentoria, de terapia coletiva aqui, muitas reflexões, então muito bom ter você aqui. Seja sempre muito bem-vinda, tá? Obrigada pela colaboração de tanto valor. Legal, gente. Então é isso. Obrigada. Muito obrigada, gente. Foi ótimo. Eu sabia que vocês iam saber. Adoramos a troca. Gostei muito, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo também que reflexões esse papo trouxe, né? Pra gente saber também como cada um recebeu. É importante a gente trocar, conectar, lembra? Mesmo que seja no virtual. Mesmo que seja no virtual também é poderoso. Legal, gente. Então, não esqueça de deixar tua curtida aqui, nos contar o que você achou e recomende o nosso episódio, né? Você que gosta da Paula, que chegou nesse podcast por causa dela, seja muito bem-vindo. Espero que goste do restante do conteúdo. E a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, gente.